Pessoal, tá inflamado nas redes sociais um assunto polêmico demais. E ai, falar de assunto polêmico é sempre tenso. Mas a gente precisa falar. Até porque às vezes a informação vai chegar até você e não chega da maneira adequada. Então, vamos tentar explicar aqui para você entender o que está acontecendo, tá? O que está circulando? Que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mudou uma norma, uma resolução do Conselho Federal de Medicina para autorizar o aborto de crianças acima de 22 semanas, no caso de mulheres que foram abusadas, tá? Vamos começar entendendo isso aqui, que eu quero explicar a forma técnica e a questão moral de tudo isso também. A gente vai entrar no assunto aqui, mas a questão técnica, jurídica, que alcança o caso, tá bom? Vamos entender? Primeira coisa, a matéria que está circulando por aí é essa aqui, ó. Moraes suspende norma do Conselho Federal de Medicina que dificulta aborto a vítimas de abuso, né? De abuso. Então não vou falar a palavra aqui. Beleza. Por que ele está sendo tão criticado? Vamos começar com as críticas da oposição. A Bia Kicis escreveu o seguinte: Alexandre de Moraes derruba a resolução do CFM que restringe aborto legal acima de 22 semanas. E aí ela escreve o seguinte: decisão que ultrapassa os limites da constitucionalidade porque é um tema que deveria ser discutido pelo Congresso Nacional. A vida é um valor fundamental. Tá certo a Bia Kicis, tá? Mas a gente vai discutir sobre isso. A decisão de Moraes ignora as diretrizes estabelecidas por especialistas do Conselho Federal de Medicina e desconsidera a autonomia do Conselho Federal de Medicina, que baseia suas resoluções em critérios técnicos e científicos. A assistolia, tá? A sistolia fetal é a administração de uma injeção que provoca a parada de batimento cardíaco do feto antes da remoção do útero. A decisão de Moraes atendeu a um pedido do PSOL, tá? Essa foi a publicação da Bia Kicis. Eu vou voltar para explicar para você todos esses detalhes. Já a Caroline de Tone publicou: a agenda da morte avança. Alexandre de Moraes suspende resolução do CFM que impediu o aborto após 22 semanas no caso de abuso de mulheres. Já o Paulo Bilinski, ele ainda foi mais conciso aqui, ó. Alexandre de Moraes liberou o assassinato de bebês mediante tortura. A injeção de KCL no coração não é permitida sem anestesia nem em animais, mas em bebezinhos indefesos pode. E aí ela ainda coloca aqui, ó, em animais não pode, causa sofrimento. Em bebezinhos inocentes está liberado. Vamos entender a questão jurídica de tamanha polêmica? Ó, lembrando vocês que o meu papel aqui é trazer uma discussão sobre o aspecto jurídico. Sou advogado, um aspecto filosófico, que eu sou filósofo também, e quando a gente entra nos assuntos econômicos, eu sou mestre em comércio internacional pela Universidade de Miami. Então, assim, que eu tento trazer discussões técnicas e imparciais, tá? Para vocês entenderem. O que é o negócio? Vamos começar a entender? Vamos lá. É o seguinte, o Conselho Federal de Medicina, ele tem o poder de emitir resoluções, tá? Ele tem essa característica normativa. Mas as resoluções que o Conselho de Medicina fazem são para regulamentar a lei. Hoje, o aborto no Brasil é proibido, salvo regras, né? Salvo exceções, né? Que são permitidas. Como é o caso de risco à mãe, tá? O caso de anencefalia, ou seja, a criança anencéfala vai nascer sem cérebro, vai nascer para morrer. Então é autorizado nesse caso, ou quando tem que se escolher entre o bebê e a mãe vira prioridade, então a mãe pode fazer o aborto, ela não é obrigada a se submeter a esse risco, tá? E a última hipótese que a lei prevê é no caso que a mulher foi abusada, ok? Todo mundo falava que era fake news, inclusive você não podia nem falar isso, que se o MST queria acabar com a propriedade privada, falar isso
te levava a uma condenação. Olha só o que, na frente do Papa, o Stedley, que é o líder do MST, falou no seu discurso. Escuta. Malditas sejam todas as cercas. Maledette siano tutte le recinzioni. Malditas todas as propriedades privadas. Maledette siano tutte le proprietà private. Esse discurso foi para o Papa. Malditas sejam todas as cercas, maldita seja todas as propriedades privadas. Então vem cá, quando alguém fala que o MST é contra a propriedade privada, que é o comunismo tentando tomar tentáculos no Brasil, você é um aproveitador, né? Você não pode falar que o comunismo é uma vontade de muitos de implementar isso aqui no Brasil, o Brasil corre o risco de comunistas chegarem ao poder. Comunistas chegaram ao poder. É o que aconteceu. Malditas sejam todas as propriedades privadas, uma fala na frente do Papa. Há pouco, durante um evento em Brasília, o presidente Lula comentou a aprovação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Lula disse que conseguiu colocar um ministro comunista na corte. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino.